Olá, meus amigos. Nosso estudo hoje encerra esse tópico de natureza e propriedade dos fluidos, formação e propriedade do perispírito. Na verdade, é só esse último tópico, formação e propriedade do perispírito, que a gente encerra hoje. É o último vídeo. E hoje nós estamos fazendo nosso vídeo número 100. Número 100. E vocês viram que no vídeo passado, sobre esse tópico, né, da propriedade do perispírito, são assuntos muito ricos e até, de certa forma, um pouco complexo. Então, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para comentar, certo? E vamos lá. Nós estamos no capítulo 14, né? Para quem não acompanha o estudo e pega alguns vídeos, nós estamos no capítulo 14, no item 10, o capítulo que fala dos fluidos, né? Então vamos lá, no item 10. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos pura do que as camadas superiores. Então ele fez uma comparação com a atmosfera espiritual, ele fez uma comparação com a atmosfera material. Pegando aqui as nossas camadas, ele está dizendo que as espirituais próximas da Terra é como se fosse a nossa, mais baixa, mais carregada, né? Menos pura. Não são homogêneos esses fluidos da camada espiritual, não são homogêneos. O que é uma coisa homogênea? É uma coisa que a mistura é perfeita. Né? Por exemplo, você bota café com leite, mexe, ali fica uma mistura homogênea, tudo da mesma cor. Você bota óleo na água, não é homogênea, né? É heterogênea. Então ele está dizendo que essas camadas da atmosfera espiritual não são homogêneas, não são iguaizinhas. Ela muda de sintonia, ela muda de propriedades, camada por camada. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. Os efeitos que esses fluidos produzem estarão na razão da soma das partes puras que eles encerram. Então, os efeitos que essas camadas exercem vai estar na razão das camadas puras, das partes puras, né? Já que ali não é homogêneo, é heterogêneo, vai ter camadas mais puras. Vamos continuar raciocinando. Tal, por comparação, o álcool retificado ou misturado em diferentes proporções com água ou outras substâncias. Então ele fez a comparação do álcool misturado com água. Seu peso específico aumenta por efeito dessa mistura, ao mesmo tempo que sua força e inflamabilidade diminuem. A capacidade dele pegar fogo diminui se ele for misturado com água, embora no todo constitui o haver álcool puro. Então, se você pega o álcool, mistura com água, ali vai ter álcool de qualquer jeito. Ele perde força, né? Se você for passar ele para desinfetar alguma coisa, ele perde força e ele perde inflamabilidade, a sua capacidade de pegar fogo. Ele fica mais fraco, mas não deixa de ter álcool aí. Qual é a comparação? Nessas camadas espirituais da Terra vão ter sim energias puras, só que ela está misturada. Olha o raciocínio que ele está levando a gente. Tem mistura, tem energias de várias sintonias, de várias frequências, existem impurezas dos nossos pensamentos, existe tudo ali, mas tem as suas porções puras.
Então o espírito, quando passa por essa atmosfera, ele vai estar conectado com aquelas que dá sintonia a ele. Olha só, a formação do perispírito dele, aquela camada que a gente comentou no vídeo passado, né, que vai formar o perispírito próprio para a Terra. A formação do perispírito dele vai pegar as camadas, as partes que ele tem sintonia. Então suponhamos hoje que Chico Xavier venha fazer uma visita na Terra. Ele penetrando nessa atmosfera, o perispírito dele só vai colher as partes mais sublimes, que a gente acredita que seja o perispírito dele. Entendeu? Vamos lá. Ele vai falar nisso que eu já adiantei. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele seus perispíritos. Porém, conforme seja mais ou menos depurados o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna. Entendeu? Ele deu o exemplo aqui do espírito vindo a encarnar. Eu dei o exemplo de uma visita, né, de Chico Xavier. E ele deu um exemplo aqui de o espírito vir encarnar aqui. O perispírito dele também vai ter essa formação. E a gente lembra sempre, quer dizer, vai ter essa formação de acordo o ambiente, que é planeta Terra, e de acordo a sintonia do espírito. Ele falou aqui que nessa atmosfera tem uma mistura, né, de frequências, de elementos. O espírito produz aí sempre por comparação e não por assimilação o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Ele comparou com um reativo químico. É uma reação química que bota um produto e ele vai atrair as moléculas próprias dele, né? Referente à afinidade química. Eu que trabalhei na indústria, fui treinado em combate a incêndio. Existe um método de combate a incêndio que é por espuma. Então, a água passa na mangueira e tem um sifãozinho assim que fica dentro de um reativo químico. Quando a água passa, ela arrasta esse reativo químico e ali tem uma reação que a água se torna espuma. Então, isso é um exemplo de reativo químico, porque a água, as moléculas da água, encontrando aquele outro produto químico, entrou em reação. É assim, para comparar assim, o espírito com o seu perispírito, né, para se adaptar na Terra, ele vai encontrar as suas partes, as suas sintonias, o seu fluido universal próprio para a sintonia dele, o fluido universal modificado, né, que está na atmosfera da Terra. Ele vai pegar as partes que mais têm sintonia com ele para formar essa camada principal do perispírito. Então, cada espírito vai adquirir partes diferentes, vamos dizer assim, a depender da sua pureza, da sua evolução. Resulta disso, este fato capital, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. Então isso aí já está comentado, né? Então, seja encarnado, seja desencarnado, seus perispíritos serão diferentes, porque isso tem a ver diretamente com a evolução do espírito, com a sua desmaterialização. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou a inferioridade do espírito. Então o corpo de carne não pega elementos diferentes, pegam os mesmos. Se eu lembrar bem, nosso corpo, 97% do nosso corpo é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses 4 elementos formam 97%. Aí, né, se eu estiver errando aí, me perdoe o percentual, mas os elementos são esses.
né? O nitrogênio às vezes chamado de azoto, é o mesmo elemento. Por isso, em todos, são os mesmos os efeitos que o corpo produz semelhante às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Então, o corpo humano, o corpo matéria, tem os mesmos elementos. Então, o corpo que Jesus Cristo usou para andar na Terra tinha os mesmos elementos que o nosso hoje. Sim, mas ele faz uma ressalva aqui, né? Difere em tudo o que diz respeito ao perispírito. Então, o perispírito de Jesus, ao impregnar aquele corpo físico com suas características, aí sim, esse corpo vai ser bem diferente do nosso, né? Porque não vai ter impurezas, não vai ter marcas de resgates, de provas e expiações, de doenças, né? Então, ficou claro aí, né? O que diz respeito à influência do perispírito no corpo, aí tem diferença, mas dos elementos que compõem o corpo, não. Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral. Então, mesmo ele reencarnando, de acordo com o progresso moral, esse envoltório vai se modificando. Que este realiza em cada encarnação. O progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que a dos indígenas desse mundo. Então ele fez aí uma comparação, né? Que a gente já até comentou. Um espírito já num grau superior reencarnando aqui na Terra vai ter seu perispírito diferente, apesar dele estar adaptado para a Terra. De qualquer forma, ele vai ter algo de mais grosseiro para se adaptar à Terra, mas ainda vai ser diferente do nosso. Deixa eu ver aqui, essa notinha 146 é a nota do editor. É preciso salientar que no século XIX as teorias raciais estavam em voga, dando status científico às desigualdades entre os seres humanos. Vamos lá, item 11. O meio está sempre em relação com a natureza dos seres que têm de nele viver. Os peixes na água, os seres terrestres no ar, quer dizer, nós aqui somos seres terrestres, os animais, os cachorros, os gatos são seres terrestres, mas o ambiente dele é o ar. Não é isso? Os seres espirituais no fluido espiritual ou etéreo, mesmo que estejam na terra. Então, da mesma forma que o peixinho vive na água, nós terrestres vivemos no ar, respiramos o ar, os seres espirituais no fluido espiritual. O fluido etéreo está para as necessidades do espírito como a atmosfera para dos encarnados. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Ele agora já fez a comparação do espírito inferior. Ele não pode penetrar nos fluidos mais etéreos, nas atmosferas mais evoluídas, que ele ficaria como um peixe fora d'água. Ele morreria, né? Morreria entre aspas, espírito não morre, né? Mas ele não acessaria esse ambiente. Ele se sentiria muito mal. Não morreriam no meio desses fluidos, porque espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali. Como uma criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Então, aqui na minha região tem São João, né? Tem as fogueiras de São João. Então, se a gente chega perto da fogueira, às vezes para assar um milho, às vezes para assar uma batata doce, a quentura da fogueira afasta a gente às vezes. Né? Se a gente chegar muito perto, a gente não aguenta. Então, é isso que ele quer dizer. Eu gosto de comparar com um ambiente onde tem a fumaça e poeira.
Isso aí seria um ambiente mais pesado, né? Seria um ambiente mais pesado em que os espíritos mais superiores se sentem mal. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado da natureza. Eu gosto também muito da comparação da sintonia de frequência de rádio. A frequência de rádio não penetra no rádio que está sintonizado em outra frequência, como eu sempre falo. Se é o sinal da rádio educadora e o rádio está sintonizado na Globo FM, não pega. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Aí ele vai mudar a sua característica, vai mudar a sua natureza, vai mudar a sua frequência e vai poder penetrar nesses ambientes, nesses mundos. Então, gradualmente se identificam com um meio mais depurado, que se lhes torna uma necessidade, como os olhos, para quem viveu longo tempo nas trevas, insensivelmente se habitua à luz do dia e ao fulgor do sol. Quando a gente está no escuro e sai numa claridade, a gente fecha os olhos, né? Porque a claridade incomoda. Então, ali com o tempo, sua pupila dilata ou sua pupila fecha e você se adapta. Então, é isso que ele está dizendo. De acordo, a gente vai evoluindo, vai perdendo o apego material, os instintos materiais. A gente vai mudando a frequência do nosso perispírito. Os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, a nossa energia de sentimento, se é de ódio, se é de vingança, se é de crítica, se é de reclamação, se ela começa a mudar para uma energia de fé, de caridade, de paciência, isso vai modificando a energia do perispírito. Assim, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande harmonia, à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Ele está tudo encadeado, desde a mais compacta materialidade. É legal que ele chamou de compacto, é uma coisa bem sólida, bem dura, bem apertada, assim como você pega uma massa e aperta ela, ela fica bem compacta. Até as mais puras espiritualidade. Está tudo ligado, porque tudo é energia. Energia condensada faz a pedra, o ferro, a madeira. Energia menos condensada, né, já vai fazer materiais mais sutis. E aí, menos condensada, é a comparação sempre que eu faço do gelo, da água e do vapor. Mas tudo é energia condensada, Einstein já provou isso. A Terra é qual vaso de onde se escapa uma fumaça densa que vai clareando à medida que se eleva e essas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Ó, um vaso que escapa uma fumaça densa e ela vai rareando, sutilizando. São as camadas tanto da nossa atmosfera material como da atmosfera espiritual. A potência divina refuge em todas as partes desse grandioso conjunto. E refúgio significa rebrilha, reluz, resplandece, né? Então, vou ler de novo. A potência divina resplandece em todas as partes desse grandioso conjunto e, no entanto, quer-se que Deus, não contente com o que há feito, venha perturbar essa harmonia, que se rebaixa ao papel de mágico produzindo efeitos pueris, digno de um prestidigitador. Ele está querendo dizer o que com isso? Deixa eu ver, a potência divina refugia em todas as partes desse grandioso conjunto. E, no entanto, quer-se quer dizer que nós queremos, né? Nós ficamos achando que Deus se rebaixa a esse papel de mágico, como se houvesse milagres, como se
a Terra fosse o único lugar do mundo, quebrando toda essa harmonia que ele explicou aqui. E ousa-se ainda, né, nós, por cima, dar-lhe como rival em habilidade o próprio Satanás. Então ele explicou uma coisa grandiosa, uma coisa sublime, que é essa harmonia em tudo, e ele está dizendo que a gente quer que Deus se rebaixe, e ainda a gente arranja para ele um inimigo poderoso, que seria o Satanás. E todos sabem que a doutrina espírita nos ensina que não existe essa figura, esse ser adversário de Deus, que compete com Deus, não existe. Não haveria modo de amesquinhar mais a majestade divina, e admiram-se de que a incredulidade progrida. Então, os religiosos ainda ficam admirados da incredulidade dos ateus, porque, segundo aqui o que ele quis nos passar, é por causa dessas crenças irreais, como Satanás, como achando que Jesus é Deus reencarnado. Então essas crenças irreais, que não eram mais do que metáforas, faz com que hajam mais descrentes quando a gente explica a harmonia maravilhosa do universo das coisas, da reencarnação, do fluido universal que preenche tudo. A coisa fica mais raciocinada. Vamos, 249. Tendes razão de dizer, a fé vai-se. Continuando o mesmo raciocínio, né, da fabricação de ateus e descrentes. A fé vai-se. Mas aqui se vai é a fé em tudo o que aberra de aberração do bom senso e da razão. É a fé idêntica à que outrora levava a dizerem, vão-se os deuses. Então, no passado dizia-se assim, vão-se os deuses. E tivemos um filósofo não tão antigo, Nietzsche, que falou aquela frase de Deus está morto, né? A fé é por causa dessas crenças pequenas, desses raciocínios, dessa fé cega, das coisas explicadas sem lógica. E é justamente isso que o Espiritismo veio trazer solução. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, essa está sempre vivaz no coração do homem. E por mais sufocada que tenha sido sob o amontoamento de histórias pueris que a oprimiram, ela se reerguerá mais forte desde que se sinta libertada, tal como a planta que, comprimida, se levanta de novo logo que a banham os raios do sol. Então, ele está falando que mesmo que reprima, mesmo que você seja um ateu, mesmo que você seja um descrente, essa fé na imortalidade e num ser, numa inteligência suprema, ela está como instinto. E basta regá-la da forma correta que ela vai brotar e crescer. Eu sinto que isso aconteceu comigo, já nessa encarnação. No momento em que eu achei a explicação para que minha fé se fortalecesse, né? Que eu entendesse que Jesus não é Deus, que Jesus é esse Espírito maravilhoso que chegou onde chegou por mérito, por evolução, deu a entender que não há inferno nem céu. Quando a gente vai compreendendo essas coisas, é como regar a plantinha para ela crescer. Efetivamente, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito apenas de alguns. Tá vendo? Não é em proveito de alguns, não é só para aquele núcleo daquela religião, daquela outra religião. É um conhecimento para todos. Não. Milagres não há no sentido de que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, leis essas perfeitas. Então não há aquele milagre de que se fez algo fora da natureza, algo que a ciência não explica, né? Uma fé em que derroga as leis divinas. Não existe esse milagre. Não existe esse milagre,
O milagre no sentido do admirável, que é a raiz da palavra, sim. Ele está dizendo sim, porque tudo é admirável. Olha o funcionamento do nosso organismo, olha o desabrochar de um lírio, olha um pássaro voando e cantando. Tudo é admirável, né? E tantas coisas. Então, meus amigos, encerramos aí a formação e propriedade do perispírito. Na próxima, pegaremos outro tópico. Já vou adiantar para vocês: ação dos espíritos sobre os fluidos. Criações fluídicas, fotografia do pensamento. É o próximo tópico que a gente vai pegar. E aqui encerramos nosso vídeo número 100. Um grande abraço, que nosso Senhor Jesus nos abençoe e abençoe a nossa família. Até o próximo.